É oficial. Diniz definiu a escalação que defenderá a seleção brasileira nos próximos 2 jogos em outubro. Nosso primeiro encontro será contra a Venezuela no dia 12, enquanto o segundo será contra o Uruguai, no dia 17. Mas, se tem algo que está repercutindo essa gestão do dinizismo como representante internacional do futebol, são suas escalações. Então, craque, vamos acompanhar polêmicas como a volta de atletas como Paquetá, Richarlison e até Gerson. Vamos lá. No gol, as mudanças não foram drásticas. Alisson segue na convocação pelo seu bom desempenho no Liverpool. O terceiro goleiro foi Lucas Pierre, que é do Botafogo. O time tem sofrido algumas inconsistências, então é natural que confrontem o desempenho do jogador na seleção brasileira. Agora vamos falar de Ederson, que é o goleiro do Manchester City, e além de possuir um estilo de jogo que agrada a Diniz, tem tido uma boa performance. Na lateral, em segundo, tínhamos Caio Henrique, que infelizmente foi lesionado e desfalcará a lateral esquerda da seleção brasileira devido a um problema no joelho. Outras figurinhas repetidas é Danilo da Juventus e Renan Lodi, do Olympique de Marselha. Agora o time só passa a mudar verdadeiramente a partir da zaga. Marquinhos do PSG continua como defensor brasileiro. Em segundo, temos a volta de Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal se mantém e Nino do Fluminense. Éder Militão está machucado, então não joga nem pelo Real Madrid e nem pela seleção brasileira. As coisas começaram a mudar na zaga, então as controvérsias também começam nela. Existem nomes importantes que poderia ter recebido a atenção de Diniz, entre eles estão Lucas Beraldo, que é um jovem promissor com um grande desempenho no São Paulo. Luan do Palmeiras, que possui alta flexibilidade na atuação como zagueiro e volante. Fabrício Bruno, que tem tido destaque contra grandes nomes do ataque nacional. Mas se acha que a zaga deu o que falar, vamos ao meio de campo. Casimiro é tradição, mas ele reflete o Manchester United. Inconsistência. Embora o time esbanje bons placares técnica e taticamente, é um elenco perdido. Mas Casemiro já esteve e se mantém como um dos melhores volantes do mundo e um dos melhores volantes que já tivemos. Acho que 5 Champions League são o suficiente para explicá-lo. Agora, para começar a ironia, Gerson do Flamengo. Gerson e o Flamengo seguem uma má fase e, ironicamente, Gerson segue sendo convocado mesmo com tantas outras opções. Só que quando questionado, Diniz diz convocá-lo por saber o seu estilo de jogo. Afinal, ele analisou o time carioca quando treinava o rival, Fluminense. Mas a estratégia sequer dá frutos e acaba sacrificando outros bons nomes, como João Gomes do Wolverhampton e Douglas Luiz do Aston Villa. O representante Rafael Veiga novamente é convocado. E Lucas Paquetá, que há 6 meses é investigado por envolvimento em manipulação por apostas esportivas, segue incerto na seleção brasileira e sofre risco de banimento do futebol. Apesar dos pesares, ele tem jogado no West Ham com um ótimo desenvolvimento. Bruno Guimarães, do Newcastle, se mantém com a titularidade e demonstrou bom desempenho nos últimos 2 jogos. Então ele obviamente voltaria. Passando para o ataque, vamos falar de um desfalque importante, mas já esperado: Antony. O atacante do Manchester United, logicamente, estaria afastado não só da seleção brasileira, mas do futebol como um todo devido às suas investigações ao ter sido acusado de violência doméstica. Matheus Cunha, do Wolverhampton, era um dos nomes mais discutíveis da lista. Afinal, existem outros nomes que poderiam desempenhar melhor. Um deles é Marco Leonardo, que é um dos protagonistas do então quebrado Santos, e foi destaque como centroavante na Copa do Mundo Sub-20. Podemos falar de João Pedro do Brighton também. Gabriel Jesus do Arsenal não tem um histórico tão bom na seleção brasileira como um todo, mas mostrou um bom desempenho nas outras disputas, e mesmo com um desenvolvimento abaixo do esperado em jogos pela camisa brasileira, ele é uma das melhores opções. Rodrigo do Real Madrid já era esperado, mas a vinda de Vini Júnior é curiosa. A lesão do jogador tirou ele de disputas importantes, como o último jogo do Real Madrid contra a Union Berlin pela Champions League, mas aparentemente ele está apto para atuar. Neymar é autoexplicativo, mas, curiosamente, ele foi o único jogador da Arábia Saudita a ser convocado, ao contrário de Rodrigo Ibáñez e Malcom, que aparentavam serem esnobados por Diniz, ou foi apenas preferência. Outro nome polêmico foi Richarlison, que disse que se afastaria por tratamento psicológico, mas agora volta para a nossa seleção. Seu desempenho no Tottenham é considerável, mas pelo time brasileiro, sua consistência é o que tiraria sua posição e poderia dá-la a vários outros nomes. Convocação é compreensível, mas titularidade, nem tanto. Desde sábado, que foi o dia da convocação feita pelo Fernando Diniz, a polêmica pairou no ar. Então, os questionamentos foram inevitáveis. Primeiro, quando foi perguntado sobre Richarlison, o técnico aponta o critério de habilidade.
Quando menciona jogos contra Bolívia e Peru, ele aponta que o atacante não necessariamente jogou mal, quando na verdade possui apenas finalizações que não foram convertidas em gols. Mas como um todo, conseguiu complementar e ajudar o time, como na marcação e troca de passes. Então, Fernando crava o martelo. Tanto pela seleção, como pelo Tottenham, ele possui justificativas para trazer o pombo novamente. Sobre o volante Gerson, vamos relembrar que Fernando Diniz considera chamar o flamenguista como algo fácil, justamente por conhecer a desenvoltura do jogador em campo. Então ele aponta a constância que Gerson já teve e ele casa com a perspectiva do técnico sobre o futebol. A mobilidade, flexibilidade em posicionamento. Afinal, desde 2019, o atleta já foi volante, médio esquerdo, médio direito e em posições mais avançadas. Ele também ressalta que gosta da técnica e do condicionamento físico do jogador. Após falar de Gerson, Diniz deixa claro que a seleção brasileira está aberta, e mesmo que uma base de jogadores tenha sido mantida, ele sempre prioriza os melhores desempenhos. E isso gerou críticas, como de Neto, que concordemos que já é conhecido como um dos maiores anti-Diniz que temos no cenário do futebol brasileiro. Agora ele critica chamados como o de Matheus Cunha, que em 20 jogos possui apenas 2 gols. Para ele, nomes como Dudu, Gabigol, Hulk, Pedro, Roger Guedes mereciam muito mais a posição. Neto ainda comparou com o fato de já ter ficado fora da Copa do Mundo e diz que as análises, as visões e reflexões sobre o futebol brasileiro acabam sendo uma mentira. Porque na convocação do técnico, nada disso se aplica, pois no fim, só a preferência do técnico é o que vale. O grande problema do apresentador realmente foi Matheus Cunha. Ele lembrou de seu desempenho no Atlético de Madrid, que foi de 1 gol e 17 jogos, e agora na Premier League, que foram 2 gols em 39 jogos. Em comparação, Gabigol possui 20 gols em 45 jogos. Pedro possui 22 gols em 41 jogos. Roger Guedes possui 22 gols em 42 jogos. E Hulk possui 22 gols em 43 jogos. Ou seja, números extremamente melhores que os de Matheus Cunha, que em 56 gols na Europa, possui apenas 3 gols. Vale lembrar que há 3 semanas atrás, Neto criticou a ida de Gabriel Jesus à seleção brasileira e também a demora na desconvocação de Antony, que na época já era investigado sobre o caso de agressão doméstica, enquanto Lucas Paquetá havia sido suspenso rapidamente. E ainda na época, ressaltou a incoerência em chamar Richarlison, Matheus Cunha e até Neymar, enquanto disse nomes como Bruno Henrique, Ayrton Lucas, Marlon Freitas, Rony, já que de acordo com ele seria mais viável jogar contra times mais fracos. Em 2026, Neto ainda apontou: essa Copa do Mundo será ainda pior para nós do que nos anos de 2018 e 2022. A seleção brasileira novamente passa por uma reformulação após outra falha em uma disputa mundial como a Copa do Mundo. Agora, na gestão de Fernando Diniz, existem promessas de um jogo mais agressivo e construído desde o campo brasileiro. Uma gerência que preza pelo desempenho e não por preferência do técnico. E essas foram promessas que em alguns momentos foram cumpridas, e em outros, estiveram em xeque e sendo questionadas pelo cenário do futebol. Agora resta ao futebol brasileiro permanecer atento à OS próximos 3 anos até a próxima Copa do Mundo. Bora Guru assistir à queda da seleção da Alemanha? Grande abraço, fã do Guru.